Olá pessoal, eu sou a professora Maria Alice e vou trabalhar com vocês a correção das 10 questões de matemática e matemática financeira do nosso simulado para o concurso do Banco do Brasil. Umas questõezinhas nem um pouco light que eu selecionei para vocês. Vamos lá. Questão 11. Eu tenho de quantas maneiras diferentes uma parede listada pode ser pintada se na paleta de cores estão disponíveis 3 tonalidades diferentes de azul, 2 tonalidades diferentes de amarelo e 2 tonalidades diferentes de bege. Importante, as cores não podem ser misturadas, então eu não posso misturar o azul com o bege para ter uma terceira tonalidade. Não, cada cor é uma cor. Cada uma dessas faixas tem que ser pintada de apenas uma cor. Vamos supor, para a gente entender, porque o primeiro passo é nós entendermos o que o exercício está nos dizendo. Eu tenho algumas cores disponíveis. Que cores a gente tem? Eu tenho 3 cores azuis. Então, eu vou pôr azul 1, azul 2 e azul 3. Além das 3 cores azuis, eu tenho 2 amarelas. Então, vou pôr com M, para não ficar amarelo 1 e o amarelo 2. Essas são as cores azuis. Essas são as cores amarelas e ainda eu tenho mais 2 tonalidades de bege. Então, bege 1 e bege 2. Bege 2 e 3. Eu tenho que pintar uma parede, em listas. Ó, a gente tem essas listas. Listras, na verdade, listas. Português. Cada uma, eu não posso misturar essas cores para pintar. É o que está escrito no primeiro. Segundo, cada uma dessas faixas tem que ser pintada com apenas uma cor. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui o amarelo 2. Na segunda, eu vou colocar o bege 1 e assim por diante. Cada uma das listas com uma das cores. E ainda, o que eu tenho? Que todas as cores têm que ser usadas. Portanto, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 cores. Eu sei que eu terei que ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma de cada cor. Última restrição, eu não posso ter 2 ou mais faixas da mesma cor. Então, é uma cor para cada uma delas. Eu não posso usar, por exemplo, o azul 2, aí eu pinto com o bege 1, aí eu volto a usar o azul 2. Não, de jeito nenhum. Nessa situação, o exercício quer saber de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir essas cores. Muito bem, o primeiro exercício do bloco de matemática, essa questão 11. O que ela cobra do aluno que está no teu edital? Bem lá no início, princípio de contagem. Isso é princípio de contagem. É eu saber quantas possibilidades, todo exercício que trouxer, quantas possibilidades, de quantas maneiras, de quantas formas, o problema está nos dizendo. Princípio de contagem. Isso é o princípio de contagem. E como que nós resolvemos princípio de contagem? Primeiro, eu tenho que entender o que está sendo posto, que não era tão simples assim, porque ele deu várias informações, e a partir disso perceber se eu vou usar, por exemplo, algum dos 3 conteúdos da análise combinatória, que é permutação, arranjo e combinação. No nosso curso a gente viu isso na primeira aula. Nessa situação, o que eu tenho? Olha comigo, eu tenho 7 elementos diferentes, embora seja azul, amarelo e bege, eu tenho tonalidades, portanto, eu tenho 7 cores diferentes, considerando as tonalidades, que devem preencher 7 espaços. Quando eu tenho que misturar tudo, porque eu tenho 7 cores, as 7 cores vão aqui, nenhuma é repetida. Eu não seleciono, não é 3, é misturar tudo. Eu tenho um caso de... Deixa eu ver o que eu vi. Permutação, pessoal. Uma permutação simples. Porque o que é permutação? Permutação é misturar tudo. Sempre que vocês tiverem que misturar tudo,
é permutação. Quando a gente seleciona, a gente faz um arranjo, se a ordem importa. Se não importar, é uma combinação. Mas quando eu tenho que misturar tudo, como o caso aqui, sem repetição, sem restrição, eu tenho apenas uma permutação. Uma permutação de quantos elementos? 7 elementos. E permutação nós resolvemos por fatorial. Portanto, como é que eu vou fazer? A gente faz assim, ó. Vou apagar aqui do lado. Eu vou resolver o fatorial de 7, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. E eu posso colocar o vezes 1. Fazendo as multiplicações, eu chego ao 5.040. E olha só que número grande. Portanto, eu posso ter 5.040 formas diferentes de distribuir essas 7 cores nos 7 espaços, porque cada lugar que a gente coloca é diferente. Isso é o quê? Isso é um caso de análise combinatória, no caso permutação, e sendo permutação é fatorial. Sempre que for permutação é fatorial. Fatorial é representado por esse ponto de interrogação, que é eu pegar o número e ir multiplicando até o fim. Ok? Vou fazer uma coisa bem rápida, por curiosidade, para que vocês saibam, consigam entender melhor o que é esse princípio de contagem, o que é a análise combinatória, que às vezes as coisas parecem ser tudo a mesma coisa ou não é, e eu vou já linkar, inclusive com conjuntos, que também está no nosso edital. Quando a gente tem escrito lá no início, princípio de contagem ou princípio da contagem, de contagem, imaginem que é esse conjunto aqui, ó. Então, princípio de contagem, eu posso ter vários tipos de problemas. Dentro do princípio de contagem, e isso é uma forma de explicar para vocês o que pode ser cobrado aqui. Dentro do princípio de contagem, nós temos um bloco bem grande que se chama análise combinatória. Que é quem? A análise combinatória, ela se divide em permutação, arranjo e combinação. Por isso, pessoal, o que vocês podem esperar no dia da prova? Vocês podem se deparar com um problema que envolva apenas princípios de contagem. Então, eu não vou usar permutação, não vou usar arranjo nem combinação. É um problema de princípios de contagem, que, aliás, na minha opinião, são os mais difíceis. Mas a banca pode muito bem me colocar um problema como esse, que é apenas de permutação. Portanto, a permutação faz parte da análise combinatória, que está dentro de um conjunto maior, que é o princípio da contagem. Vocês podem ter um arranjo, vocês podem ter combinação e assim por diante. E como está aqui nesse abrindo o simulado de vocês, acredito sim que vocês terão uma questão na prova de vocês que envolva algo desses conjuntos. Ok? Espero que vocês tenham acertado. Aqui o cálculo era fácil. Não era uma simples permutação. O problema era identificar, porque a gente teve muita informação, não era fácil de perceber. E, no geral, análise combinatória, princípios de contagem é isso. O cálculo é simples, o problema é eu filtrar qual dessas situações é que está sendo dada. Questão 11, portanto, pessoal, ficamos com a letra A. Bora para a questão 12. Questão 12, eu tenho um sistema monetário a cédulas brancas, azuis e pretas. Sabe-se que 2 cédulas azuis e uma branca equivalem a 24 unidades monetárias. Uma branca e 2 pretas equivalem a 23. 2 pretas e uma azul equivalem a 47. A partir disso, quanto que vale uma cédula azul, uma branca, uma azul e uma preta? E aí, o que essa questão 12 nos cobra no simulado? Eu posso resolver por 2 caminhos. A questão 12 está cobrando de vocês o que está lá no item 1. Isso não deixa de ser parte básica da matemática, operações, mas a questão 12 também é uma questão que pode ser resolvida por matrizes. Por que por matrizes? Porque nós temos 3 variáveis. Eu tenho
o azul, o branco, a cédula branca, azul e preta. Quando a gente tem 3 variáveis, é possível resolver por matrizes ou eu posso resolver por equações. Eu vou resolver por equações com vocês, que na minha opinião é mais tranquilo. Equações é separar o x do y. Se a gente tem assim, ó, 10 mais x, opa, tá muito feio. 10 mais x igual a 100. Tá, o nosso x é 90. Por quê? Porque eu coloco o x aqui, vai ficar o 100 menos o 10, o meu x vale 90. Isso é uma equação, ela tem uma incógnita e tem uma igualdade. O 12 nós vamos resolver por equações, mas nós não teremos só uma incógnita. Nós teremos 3 incógnitas. Aí a gente vai substituindo até descobrir. Bora? Para facilitar, como a gente tem bastante cálculos, deixa eu ver se... Acho que não. Essas a gente pode fazer juntos. Algumas questões eu já trouxe, todas as multiplicações, os resultados, para só explicar o caminho para vocês. Antes, vamos interpretar e escrever essas informações. Em um sistema, então, sabendo-se que 2 cédulas azuis e uma branca equivalem a 29. O que ele está me dizendo? Que 2 azuis, eu vou colocar pelas iniciais, 2 cédulas azuis mais uma branca equivalem a 29. Primeira informação. Segunda informação, uma branca e 2 pretas. Uma branca e 2 pretas. Aí, aqui eu vou colocar um também. Equivalem a 43. E 2 pretas e uma azul. 2 pretas e uma azul equivalem a 47 unidades monetárias. Ele quer saber quanto que é azul mais branca mais preta. Na verdade, ele colocou a branca, azul, branca mais azul e mais preta. É, branca mais azul, vou trocar até para não ficar confuso aqui. Azul mais a branca mais a preta. É isso que eu tenho que saber. Queridos alunos, nós temos um sistema de equações do primeiro grau, mas com 3 incógnitas. Eu poderia pegar os coeficientes, colocar em uma matriz e achar o determinante. Quando eu encontro o determinante e aplico a regrinha da divisão, eu tenho o valor de uma das variáveis. Aí a gente vai substituindo. Eu vou optar por fazer por equações substituição, para que não exija que vocês façam matrizes. Eu sei que muitos de vocês têm pavor de matrizes, então vamos pelo mais tradicional. Nós vamos substituir tudo. E para começar substituindo, eu tenho que escolher uma variável para isolar. Eu vou chamar essa de primeira, essa de segunda e essa de terceira equação. Eu vou pegar essa primeira equação e vou isolar uma das variáveis. Quem que eu vou isolar? O b, porque está mais fácil, né? Nem preciso dividir. Então, eu vou transformar a minha primeira equação em função do b. Vai ficar o quê? Meu b é igual a 29 menos 2a. Ó, o que eu fiz? Esse 2a eu joguei para lá. Desse modo, essa equação é igual a essa, mas eu isolei o b. Eu sei que o meu b é igual a 29 menos 2a. Perfeito. Agora que eu descobri o b, eu vou vir para essa equação aqui e no lugar do b, eu vou colocar 29 menos 2a. Por que eu estou fazendo isso? Porque enquanto eu tiver 3 variáveis, eu não consigo. Eu só chego a um resultado quando eu tiver uma variável só. Então, eu vou trocando, até conseguir. Ó, no lugar do b, eu não vou mais usar b. Eu vou usar 29 menos 2a. Então, eu só vou ter o a. A gente vai sempre trocando. Venho para essa daqui. Poderia ser outro caminho, mas eu vou fazer... Como é que é a minha equação? A minha equação é assim, ó. É b mais 2
2P's igual a 43. Não vou usar B. A partir de agora, eu isolei para que eu use, eu quero ficar só com o A. Então, eu vou usar 29 menos 2A no lugar do B. Aqui, eu uso quem? 29 menos 2As. Eu sei. Mais 2P's é igual a 43. Vamos arrumar isso. Letras para um lado, números para o outro. Onde é que estão as minhas letras? Aqui, ó. O 2P positivo com menos 2A. Então, vou colocar na ordem, ó. Vai ficar 2P's menos 2As igual a 43. E eu tenho 29 aqui. Quando eu jogar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo, menos 29. Posso juntar o 2P's com menos 2As? Claro que não. Porque P é P, A é A, eu continuo com as duas variáveis. Mas isso daqui eu posso resolver. 43 menos 29. Então, vou fazer todo o passo a passo com vocês. 3 menos 9 não dá. O que eu tenho que fazer? Vir aqui para o 4, bater no ombrinho. 4, me empresta? Então, o 4 vai passar a ser 3, porque ele empresta 10 para o outro. Aí, eu vou ficar com 13. Quanto é que é 13 menos 9? 9, 10, 11, 12, 13. 4. E 3 menos 2 é 1. 14. 14 positivo. Ó, a gente tem que 2P's menos 2As é igual a 14. Esse 2P com o menos 2A. Agora está legal. A gente já transformou a primeira, já transformou a segunda. Aqui, quem eu tenho? Eu tenho P e tenho A na minha terceira. E aqui eu tenho P e eu tenho A. Coisa boa! Agora a gente consegue fazer um sistema só. Vou pegar a minha caneta vermelha. Ó, é esse quem eu quero. Eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o A. Então, eu vou isolar o A aqui. Ou eu posso isolar o P, tanto faz, para substituir. Ou eu posso isolar esse A aqui, que já está mais fácil. Tanto faz. Eu vou pegar esse caminho aqui. Então, essa equação, que agora não tem mais espaço do lado, vou apagar aqui. Vou isolar, ó. Em vez de ter assim, eu vou querer só o A. O A é igual a quem? O A é igual ao 47 menos o 2P. Isolei o A. Antes eu isolei o B. Para quê? Para que finalmente eu possa vir nessa equação aqui e no lugar do A colocar o 47 menos 2P's. Porque aí eu vou ficar só com uma variável que é o P. Então, vem comigo. Colocando em preto agora, ó. Eu fiquei com 2P's menos 2 vezes. Não posso ficar com duas variáveis, mas eu isolei o A para descobrir que o A vale quanto? 47 menos 2P's. Então, no lugar do A, 47 menos 2P's é igual a 14. Aleluia! Agora a gente vai descobrir o valor do P. Porque eu só tenho uma variável. Vamos resolver essa expressão. Eu fiquei com 2P's menos. Esse 2 aqui na frente vai fazer chuveirinho, tá? 2 vezes 47 dá 94. Mas vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Tá? 94. Menos com menos, ó, tem que fazer jogo de sinal. É uma multiplicação. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2P dá 4P. 4P's igual a 14. Quase lá, aguenta firme. O que nós agora é juntar, separar letras e números. Quem são as letras que eu tenho? Eu tenho 2P's com mais 4P's. 2P's com 4P's dá 6P's. 6P's parece. 6P's. E os números vamos jogar para o outro lado. A gente já tem o 14. Quem ainda é número?
o menos 94. Quando eu jogar para o outro lado da igualdade, ele fica mais 94. Logo, vou colocar aqui, depois eu vou apagando, tá? Vai faltar quadro. Só para a gente resolver, eu estou com 6p é igual a 14 mais 94. Então, vamos juntar aqui. Quanto é que é 14 mais 94? Ó, 4 mais 4, 8. 9 mais 1, 10. 108. Então, eu vou ficar com 6p igual a 108. Logo, o meu p vai ser igual a 18. Mas vou fazer essa divisão com vocês. 108 dividido por 6. 1 vezes 6 dá 6, ó. Usa o 10, né? 10 menos 6 dá 4. Desce o 8. 6 vezes o que dá 48? 8. 6 vezes 8, 48. Por isso que consegui. Foi sofrido. A gente teve que fazer várias substituições, mas eu descobri o valor de uma das variáveis. Eu descobri que o nosso P vale 18. Então, eu vou escrever aqui, se eu achar a caneta, e eu achei, que o nosso P vai... Vamos lá, canetinha. Se aqui ela funciona melhor. Nosso P vale 18. Joia, descobrimos o P. Agora só vai, não desanima. Descobri o P, quero descobrir as demais. Vou apagar, que a gente já descobriu E. Com base no P, quem que eu posso descobrir? Substituir aqui, ó, e aí a gente descobre o A. Então, vou fazer com a caneta preta. Como é que eu vou fazer para chegar ao valor do A? Meu aluno imaginário, quem já me conhece sabe. Não sou doida, mas tenho aluno imaginário e eles sempre ficam me gritando algumas coisas. Nesse momento, meu aluno imaginário está gritando, professor, eu fiz essa conta, mas eu usei outras substituições. Agora que eu descobri o P, eu coloquei aqui, ó, e para descobrir o B. Posso? Pode. Vocês têm, assim, ó, N caminhos. Imaginem, eu quero sair daqui e ir para o Rio de Janeiro de carro. Tem um caminho único, bem capaz. Só para sair de Porto Alegre até... Cada um tem um caminho. Eu quero ir pela freeway, eu não sei. O que importa é que a gente chegue ao mesmo destino. Então, aqui, desde que vocês façam o uso correto das substituições, que entendam o processo, não tem errada. Eu vou usar aqui porque está, ó, de cara. Se eu sei que o P, já coloquei, vale 18, vamos descobrir o A. Então, meu A vai ser igual a quem? 47 menos 2 vezes 18, 36. Logo, meu A vai ser 47 menos 36 vai dar 11. Taratatã. Viu como foi mais fácil? Descobri o A. O A vale 11. Falta nós, que são as cédulas. Agora falta apenas cédulas brancas. Depois de termos descoberto qual vocês querem usar, vou usar essa, ó. Já que está isolada. Então, eu tenho que o meu... Vou até apagar. Já foi. Não apaga, professora. Vocês têm o vídeo disponível, vocês podem voltar, podem tirar foto. Cédulas brancas, igual a 29 menos 2 vezes. Quanto é que é o A? 11. Logo, as cédulas brancas serão 2 vezes 11, 22. E quanto é que é 29 menos 22? É 7. Taratatã. Descobri que eu tenho 7 cédulas brancas. O exercício quer saber o total de cédulas. Ele quer que eu some a quantidade de cédulas pretas com as azuis com as brancas. Quando nós somamos o 18 com o 11 com o 7, nós chegamos à letra C. 36. Por isso, questão 12, gabarito, letra C. 36 cédulas. Uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas que envolvia nada além do que já não estava previsto no nosso edital. E fala sério, né? O edital de vocês, assim, ó, caía quase... Só faltou uma parte de geometria, porque o resto, tudo estava sendo cobrado. Minha escolha na questão 12 era... Aqui a banca consegue cobrar de vocês que vocês dominem as operações básicas, eles gostam disso,
O aluno tem que ter essa noção sobre quantidades, esses isolamentos, vamos dizer dessa forma, e ainda eles contemplam matrizes, porque eu poderia ter 3 variáveis, não deixa de ser uma matriz e um sistema linear. O que é sistema linear? A gente tem sistemas determinados, indeterminados, isso daqui é também um sistema linear. Por isso que são só 5 questões para um edital com muita coisa que pode ser cobrada. Mas eu acredito que algo nesse sentido possa sim cair na prova de vocês. Professor, não me joga essa praga que eu odiei. Não, de jeito nenhum, não é a minha intenção. Questão 13. Questão 13, ela é uma questão nova, por exemplo, para quem está se baseando na prova, a última que teve em 2018. Galera, em 2018 não estava previsto no edital raciocínio lógico. E tem um pontinho, uma escrita lá no meio do teu edital, que são assim, ó, proposições categóricas. Queridos alunos, quando a banca fez isso, ó, ela colocou uma faca no fígado de vocês. Porque proposições categóricas, ela pode nos cobrar tabela, verdade, equivalência, negação, quantificadores, enfim, é muita coisa. Minha crença, se a banca colocou proposições categóricas, é muito improvável que vocês não tenham uma questão de raciocínio lógico. Então, eu acho que foi em 2014. São provas mais antigas que também foram elaboradas pela mesma banca de agora e também para o concurso de do Banco do Brasil, que caiu o raciocínio lógico. Aí ficou um tempo sem cair e agora voltou. Raciocínio lógico. Acredito, sim, que vocês tenham na prova, entre as 5 questões de matemática, uma questão que envolva lógica, que é tabela verdade, que são esses desdobramentos. Trouxe essa questão 13, na verdade eu coloquei 2, a questão 13 e a questão... Não, a 14 não é. A questão 13, eu tentei assim trazer tudo, vários conteúdos que englobam raciocínio lógico. A questão 13 está bem complexa. Ela é bem fácil, mas ela é complexa. Vamos resolver juntos? Questão 13, eu tenho a afirmação 1, 2 e 3. A partir disso, o enunciado, eu vou, como a gente não vai ficar com todas, eu vou lendo para vocês e a gente analisa juntos. Só tenho as afirmações e cada uma das alternativas me fala uma coisa. Por exemplo, a letra A, ela quer a negação. Então, eu tenho que saber a regra da negação. A B quer a equivalência. A C quer a negação, mas aí é negação não de quantificador. Não de conectivo, é negação de quantificador. É outra. E a alternativa D e E cobra o que é verdadeiro ou falso. Então, eu tentei juntar tudo que engloba proposições para essa questão. Já antecipo que a alternativa certa é a letra E, mas eu vou olhar uma por uma com vocês. Primeira, ele traz que a negação da afirmação 1, que é, mais fácil assim, se um funcionário do Banco do Brasil é gerente financeiro e Maria não é gerente comercial, então eu não vou passar no concurso do bebê. Baixo na madeira. Vocês vão passar. Opa, eu já apaguei o quadro. Caiu negação, tá bem? Negação, olha para o que tem ali. Se caiu negação, vocês vão ter 2 coisas. Ou eu vou ter um quantificador, todo, algum, nenhum, ou eu vou ter um conectivo. O que vocês têm aqui? Conectivo. Isso daqui é um conectivo, ó. C. C, então, ó. Isso é um conectivo. Então, nós sabemos que é negação da condicional. Eu falei várias das nossas aulas, como é que eu nego a condicional? Negação da condicional é o telhado da casa. Olhem só, o tradicional é assim. Eu vou ter uma proposição antes, uma depois. Essa é o centão. Negação, porque ele quer a negação. Negação da condicional é o quê? Negação da condicional é o telhado da casa. Para quem não entendeu, telhado da casa. Aí a gente já memoriza mais fácil. Assim, ó. Olha que linda. Casa
É a maçaneta. Telhado da casa, para ser mais fácil a gente lembrar que é o e e o não. Falou em negação, falou em condicional, é uma condicional, telhado da casa. Essa é a regrinha. Vou colocar essa regrinha aqui de cola pra gente. E vamos olhar só para a alternativa. Se um funcionário do Banco do Brasil é gerente financeiro e Maria não é gerente comercial. Então, ele está me dizendo assim, ó. Se um funcionário é gerente... Calma aí. Gerente financeiro e Maria não é gerente comercial, então eu não vou passar no concurso do bebê. É isso. Sendo que o meu P é funcionário do bebê. Se é funcionário do bebê e é funcionário do bebê e gerente, e Maria não é gerente comercial, Maria gerente, então não vou passar no concurso. O nosso R é passar no concurso. O que eu fiz? Eu passei a afirmação 1 da escrita para linguagem do raciocínio lógico. Se eu sou um funcionário do bebê gerente e a Maria não é gerente, estou resumindo a informação. Então, eu não vou passar no concurso do bebê. É isso. Ele me falou em negação. Isso, equivalência à próxima. Ele me falou em negação. Eu já sei. Negação e é a condicional. O que eu tenho que fazer? Tadadadã. A negação da condicional é o telhado da casa. Então, a gente troca a condicional, que ficaria assim, ó. Eu troco a condicional, tá? Pelo telhado da casa. Então, eu venho para cá e troco. Ó. Troco a condicional pelo telhado da casa. O que está antes fica igualzinho. Vou colocar de outra cor, ó. Fica assim. P e não que. E o que está depois fica igualzinho. Quem está depois, cuidado, é o não R. Vem tudo, tá? Não deixem um pedaço do coitado lá. Vem aqui. Só que aí, olha o que acontece. Eu fico com duas negações. E nós sabemos, negação com negação se anula. É como se eu falasse, não é verdade que tu não vai passar no concurso. É a mesma coisa que se eu falasse, tu vais passar no concurso. Então, essas negações se anulam. Essa é a resposta. A alternativa certa, o que tem que estar escrito aí é que o funcionário do Banco do Brasil é gerente financeiro e a Maria não é gerente comercial e eu vou passar no concurso do bebê. É o que a gente tem aqui? Não, não é. Porque ele traz... Deixa eu voltar aqui para vocês. Que a gente tem... É que agora vai ficar de um lado a afirmação é um pouquinho ruim, ó. A frase original era, se um funcionário é gerente financeiro ou Maria é gerente comercial, então eu vou passar. A negação é, se um funcionário é gerente e Maria não é comercial, então eu vou passar no concurso do bebê? Essa é a negação da afirmação 1? De jeito nenhum. Porque como é que ela tinha que começar? Tem que começar com um P. O que é o P? Um funcionário do Banco do Brasil é gerente comercial e... a Maria não é gerente financeira. Então, essa que ele me deu como uma das possibilidades aqui, ser um funcionário do Banco do Brasil é gerente financeiro, não é. A negação da afirmação 1 não é o que ele me deu aqui. Legal, professor, mas eu achei difícil. Mais ou menos. Difícil, porque... eu trouxe toda a explicação e a intenção era essa, era servir como uma revisão para vocês. Na prática, tá? No dia da prova. Como é que eu vou fazer essa questão? Beleza, ele quer a negação da afirmação 1. Eu vou para a afirmação 1. A afirmação, que eu vou ter que ficar voltando. A afirmação 1 é, se um funcionário do Banco do Brasil. Olha o que ele me traz. Ele me traz que a negação é se. Pessoal, só com essa informação eu elimino a letra A.
Sério, a minha intenção quando eu coloquei era para que vocês eliminassem de cara, não tem como ser. Porque a negação da condicional, o que eu sei? Que a condicional some. Quando ele me falou para negar um C, não tem como a resposta, não tem como a negação começar com C. Porque a negação vai começar, agora o meu conectivo é o e não. Então eu não precisava ter feito todo esse processo. Eu apenas olhava, negação começando com C, ha, 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 e a gente dá uma gargalhada de alegria assim e fala que a alternativa A está errada. Foi, pessoal? Então, esquecendo a revisão, nós iríamos levar segundos. Não, eu não nego C, começando com outra frase que tem o C. Aqui, eu tenho C. A negação. Oi, Jesus. Vamos voltar. Ó. A negação, começando com outro C, não existe. Nem olha para o resto. Com certeza não é a letra A. Vou fazer rápido a letra B, depois eu explico. A letra B me fala, agora ele quer a equivalência também da afirmação 1. Então, dessa mesma, ele quer a equivalência. No dia da prova, vocês que estão afiados, o que nós vamos fazer? Agiliza. Ele olha, ele me diz que a equivalência é se Maria é gerente comercial. Vem para cá. E já, olha, agora esquece, não é negação, é a regra da equivalência. Não é negação, é equivalência. Essa é a afirmação A. Qual é a equivalência? A equivalência é, ele vem negar ambos e trocar o lugar. Esse daqui vai vir para cá. Parapapá. Esse daqui vem para cá. P e não Q. Negação com negação, anula. Fica assim. O que eu vou fazer? Olha direto, nem resolve isso daqui. Já vem para cá para ver se ele começou desse modo. Como é que ele teria que ter começado? Essa é a regrinha da equivalência. Se passei no concurso, certo? O que está depois vem para antes e as duas negações se anulam. Tem que começar a equivalência se passei no concurso. Olha ali, ele começa com o que? Se Maria. Não tem. A equivalência é se passei no concurso. Se não começar desse modo, não é a equivalência da afirmação 1. Por isso, não posso falar palavrão, mas nem aí que se lixe o resto dessa alternativa. Eu vou e descarto. Não pode ser a letra B. Vamos para a letra C. A negação da afirmação 2. Agora ele quer a afirmação 2. E eu vou ficar voltando aqui. Afirmação 2. Todo funcionário do BB é bom em matemática financeira. Falou em negação de novo. Essa é a outra negação. Aqui eu não tenho conectivo. Aqui eu tenho quantificador. Todo funcionário do BB é bom... Deixa eu ver o quê? É bom em matemática financeira. Matemática financeira. Beleza. Caiu. Se liga. Agora eu posso apagar. Aqui. Tô ficando ninja já aqui. Caiu. Quantificador, ó. Quantificador. Quantificador. Na tua prova. E o exercício fala em negação. Não é a negação anterior, porque não tem conectivo. Ó, não tem o sem então, não tem o eu, não tem o ou. O que tem aqui? Tem um quantificador. Caiu o quantificador. E o exercício fala em negação. O que eu tenho que lembrar? Que o contrário, tenho que lembrar dessa relação aqui. Universal para particular. Que eu troco o quantificador universal para o particular para o universal. E o mais o verbo. Mais o verbo e mais o verbo. Essa é a regrinha. Quantificador, negação, essa é a regra. Então vem para cá. E vem feliz da vida. Todo, ele quer a negação. Então eu troco do universal para o particular. Todo vai ser algum. Ou um existe, alguma coisa nesse sentido.
todo, algum. O funcionário do bebê fica igual, só depois eu tenho que trocar o verbo. Eu troco um é pelo não é. É assim. Se aqui tivesse não é, eu troco pelo é. A gente troca o quantificador e troca o verbo. Só isso. Vou olhar a minha alternativa. Eu tenho que ter que algum funcionário não é bom em matemática financeira. Vamos ver se é o que ele nos diz. Tá aqui. A negação da afirmação 2, nenhum. Então, o nenhum, era o todo, tá? Era o todo. A negação do todo é o nenhum? Não! É o que parece ser, mas não é. A negação do todo não é o nenhum, como ele está dizendo aqui. Nem preciso olhar para o verbo, porque eu tenho certeza que a terceira é falsa. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Ficou ruim com as duas telas. A afirmação 2 é todo funcionário é. E ele me dá como negação que, meu Deus, deixa eu ver aqui. Deu. Ele me deu nenhum funcionário é. Não posso, porque a negação do todo não é o nenhum. Por isso que a alternativa C está errada. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O que que é? Eu vou apagar esse exemplo, que foi o do exercício, para revisar com um clássico do raciocínio lógico quando a gente trabalha com negação dos quantificadores. E vou usar, inclusive, tu como exemplo para vocês não esquecerem mais. Eu vou falar assim, ó, que todos os alunos do concurso que vão fazer o concurso do bebê serão aprovados. E aí, pessoal, quando eu falo para vocês, todos os alunos que vão fazer o concurso do bebê serão aprovados, o que que vocês me respondem? Baita mentirosa, né? Imagina que todo mundo que está inscrito, quem for fazer o concurso vai ser aprovado. Isso é uma mentira. Então, vocês me falam, nega isso. Para eu negar que todos os alunos serão aprovados, quando a primeira coisa que vem na cabeça não é negar o todos com nenhum, não é a gente falar que nenhum aluno vai ser aprovado, nega, todos os alunos vão ser aprovados, é nenhum. E esse pensamento é errado. Por quê? Para que não seja verdade, não é verdade que todos os alunos serão aprovados, não significa que nenhum vai ser aprovado. Não, é mentira que todos os alunos serão aprovados. O que que é verdade? Que alguns serão. Ah, viram como isso se aplica na prática? Eu falar, todos os alunos que vão fazer o concurso do bebê serão aprovados? Quando eu nego, se eu falar que nenhum vai ser aprovado, eu distorço a informação, porque não é que nenhum vai ser aprovado. É que o quê? Alguns serão aprovados, o que é de fato? Alguns serão aprovados. Guardem esse exemplo para lembrarem que se cair na tua prova um quantificador e vocês tiverem que negar essa brincadeira, é eu trocar o quantificador dito universal, porque todos é universal, pega qualquer coisa, por um particular, alguns. E trocar o verbo, se é um serão, por um não serão. E assim por diante. Se aqui fosse o alguns, a troca seria pelo nenhum. Ou algum é. Desse modo. Tirando a parte da revisão, e tirando o entra slide, sai slide, também, a letra C nós teríamos que eliminar de cara, porque quando ele me dá que a negação do todos é o nenhum, é algo que eu tenho que saber. Nunca, jamais, a negação do todos não é o nenhum. E nós eliminamos de cara a alternativa C. Vamos para a alternativa D e E. Aí as próximas trazem sobre a afirmação 3 e a afirmação 4. E lá vou eu com esse
voltando às teclas. A afirmação 3 é que nenhum funcionário do bebê é desqualificado. Maria é funcionário do bebê, logo Maria é qualificada. E a 4, todo funcionário do bebê é qualificado, Maria é qualificada, logo Maria é funcionária do bebê. Vamos resolver isso. Caiu na tua prova quantificadores de novo. Mas aqui ele não me fala em negação. Aqui é para eu descobrir o que é verdadeiro. Ele fala em logo, ele me fala em conclusão. Quando eu tenho quantificadores e eu tenho que concluir algo logo, que ele não fala em negação ou equivalência, é diagramas, são conjuntos. Vou fazer a 3 e vou fazer a 4 para a gente verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, essa é a minha afirmativa 3 e essa é a minha afirmativa 4. Bora, pessoal! Caneta azul, tá por aqui? Tá. A preta é um pouquinho fraca. Afirmativa 3. Nenhum funcionário do bebê é desqualificado. Ele está me dizendo assim, que sendo funcionário do bebê, não é desqualificado. São conjuntos de juntos. Se é funcionário do bebê, não é desqualificado. Se é desqualificado, não é funcionário do bebê. Vocês estão conseguindo, certo? Estamos na mesma parte. Na sequência, Maria é funcionária do bebê. Então, a Maria nos assistindo, ela vai aqui, ó. Maria é funcionária do bebê. Logo, eu posso dizer que a Maria é qualificada? Sim ou não? Sim, eu posso dizer que a Maria é qualificada. Por quê? Porque ele me disse que quem é desqualificado não é funcionário do bebê. Logo, quem é funcionário do bebê, a Maria sendo funcionária do bebê, ela é qualificada. Porque o desqualificado e o qualificado é como se fosse um contrário. É a mesma coisa que se ele me dissesse assim, Maria não é desqualificada. Sim. Se a Maria é funcionária do bebê, ela não é desqualificada. Ele fez o problema fez essa jogadinha no qualificado e desqualificada. Então, eu sei que a terceira afirmação é verdadeira. Porque o contrário de qualificada é desqualificada. Logo, Maria é qualificada porque ela não é desqualificada. Vamos para a questão, ou melhor, para a afirmativa 4. Todo funcionário do bebê é qualificado. Tá bem. Todo funcionário do bebê é qualificado. Agora ele mudou, ó. Todo funcionário do Banco do Brasil é qualificado. Sendo funcionário, é qualificado. Maria é qualificada. Vamos pôr a Maria aqui. Certo ou errado? Mais ou menos. Porque se ela é qualificada, eu não sei se ela é funcionária do bebê. Pode ser que sim. Ou pode ser que ela esteja só aqui. Nas duas situações, é verdadeiro. Porque aqui, Maria sendo funcionária do bebê, ela é qualificada. Ou Maria não sendo funcionária do bebê, ela também pode ser qualificada. Aí o exercício me diz que eu posso concluir, ó, logo, Maria é funcionária do bebê. Eu posso afirmar que a Maria é funcionária do bebê só com essas informações? Não. Porque ela pode ser só qualificada e não ser funcionária do bebê. Por isso que a afirmativa 4 é falsa. Isso é verdadeiro. Mas isso daqui é falso. E aí vocês conseguem entender o porquê que nós ficamos com a letra 3. Opa! Questão 13, no caso, nós ficamos com a letra E. A afirmação 3 é verdadeira.
Porém, a afirmação 4 é falsa. Uma dica, não façam isso de cabeça. Quando cair o quantificador, dá vontade, né? De nem usar a teoria. Não façam de cabeça. Porque é muito fácil se confundir. Façam a representação e aí vocês conseguem visualizar mais fácil. Fechamos a questão 13 e vamos para a questão 14. Considere os primeiros 8 elementos da sequência de figuras. O que nós temos aqui? Mais um tópico do teu edital que é sequências. E essa regrinha é uma aposta que eu trago para vocês, porque ela envolve operações e vem caindo em diferentes provas há muito tempo. Cai, e os alunos continuam caindo. É CREO de um lado e CREO do outro. Aí, então, pessoal, vai que caia na prova de vocês. Essa meio que assim, é uma modalidade de sequência bem cobrada, muito mais do que as sequências com números, por exemplo, que envolve um conhecimento básico. Eu vou fazer de uma forma diferente a resolução. Até agora, eu sempre expliquei a teoria um pouquinho para contextualizar e depois mostrei como resolveria. Agora eu vou fazer de conta que eu estou resolvendo essa questão 14 sozinha. E depois de resolver, até para vocês terem uma noção do tempo, que não demora tudo que eu estou demorando, depois de resolver, aí eu explico o que me levou a fazer esses cálculos. Então, eu considere os 8 primeiros elementos dessa figura. Com base nisso, ele me diz o quê? Que as figuras 9, 10, 11, 12, 13 e 14, porque ele me deu até a 8 aqui, né? A partir da 8, eu sei que as próximas 8, que são a 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, elas vão seguir esse padrão. Porque a 9 vai corresponder a 1, a 10 vai corresponder a 2. Até aqui tudo bem, entendi. Aí ele me fala, na sequência, assim como as figuras 17, 18 e 19, enfim, ele está me dizendo o que no início desse texto? Que as figuras estão se repetindo. Que eu tenho sempre 8 que vão voltando. Aquilo vai continuando. E assim segue. Mantendo-se esta correspondência. Sobrepondo-se as figuras 109, 131 e 152. Que figura eu vou obter? Aqui é aquela que o aluno não sabe nem como começar, chuta uma, ou vai ter, se cair essa questão, assim, ó, torçam, batam assim, tudo que é possível, façam todas as orações para que caia e que vai ser uma questão diferencial. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Então eu tenho que fazer, ó, fazer feliz da vida. Oba, caiu essa questão na minha prova. Ele quer saber a posição da figura 109, 131 e 152. Aguenta, firme que eu já vou te explicar. Então eu vou fazer tudo isso dividido por 8, dividido por 8 e dividido por 8. Então, 1 vezes 8, 8, sobra 2, 29. Eu vou fazer 4 vezes 8, 32, 3 vezes 8, 24. Ah, não vai dar inteiro, pois é, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobrou 5. Venho pra cá. 1 vezes 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Sobrou 5. Não dava. Desço o 1. É 131? Sim. 51, vamos pensar. 8 vezes 8, 64. Não. Então, eu vou botar o 6. Ah, 6 vezes 8. Mas que coisa, nenhuma está dando inteira. 48. Agora vocês estão descobrindo os meus dotes para fazer cenas. 48 menos os 51. 48, 49, 50, 51. Sobrou 3. Vamos no 152. 2 vezes 8, 16 não dá, então é uma vez. 15 menos 8 dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7. Desce o 2. 8 vezes o que dá 72? 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Oba, que bom, aqui deu 0. Então, já que eu terminei, eu descobri
que esses números são respectivos à figura 5, à figura 3 e à última figura. Vou fazer o quadrado porque elas estão se sobrepondo. E eu imagino que vocês estão assim, o que essa doida está fazendo? Calma, essa doida vai explicar depois. É assim, isso, 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 isso. Então, eu tenho que saber qual é a figura que vai estar nessas posições. Voltando. Figura 5. A figura 5 é aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Figura 5, vou marcar para vocês entenderem. Está nessa posição, então eu marco aqui. Figura 3. A figura 3 está aqui. Então, eu vou marcar aqui o símbolo. E o outro é a figura 0. 0 é a última. Então, está aqui. Pronto. Agora eu vou para as minhas alternativas e vejo qual delas tem esse desenho aqui. Qual delas tem aqui, aqui e embaixo? Letra B. Resposta do nosso último exercício. Gostaram? Claro que não. Não entendi nada. Ou até entendi. Quem já resolveu algum exercício assim entendeu. Então, agora eu vou explicar. Os cálculos, tranquilos. Como vocês viram, eu peguei os restos, fui olhando na anterior para descobrir. Então, vamos antes entender quando que vocês vão usar essa fórmula, quando vocês terão problemas semelhantes a esses. Deixa eu limpar aqui e aí eu vou colocar desse que vocês conseguem visualizar melhor. Pessoal, ouçam. Sempre que vocês tiverem um padrão de uma coisa acontecendo, isso é sequência, isso é PA, isso é PG, um padrão acontecendo, e o número, ou o fato, ou a figura, o que eu tiver que descobrir, ele me jogar uma informação lá para frente, eu tenho esse caso. O que está sendo posto aqui? A interpretação já é um problema, porque ele deu as figuras. Percebam que cada figura, o trevinho está em uma posição diferente. Aí ele fala assim, ó, a figura 9, ou seja, a figura que vai estar aqui do lado, ó, ela é igual à figura 1. Então eu sei o que, ó, que a figura 9, essa é a figura 9, o trevinho está aqui. A figura 10, isso está escrito no problema de vocês. Só estou interpretando. A figura 10, ele me fala que é igual à figura 2. Tá? Então, quer dizer que o trevinho vai estar aqui. A figura 11, o que eu sei? Que a figura 11 é igual à figura 5. Então, quer dizer que o trevinho está aqui. E assim por diante. Ele me deu um padrão que, como eu estou vendo, começa e termina com 8 figuras, porque cada uma dessas 8, o trevinho está em um lugar diferente. A partir daí, a partir da 9, é a mesma sequência se repetindo, o processo se repete. Sempre que vocês tiverem isso, vocês vão olhar. Eu tenho um processo que ele está se repetindo e o exercício nos pergunta um valor lá na frente. Porque o que ele nos perguntou? Ele quer saber quais são as figuras respectivas ou melhor, qual é o desenho da figura 109, da figura 131 e da figura 152. Se alguém pensou em ir fazendo no braço, meu amigo, vai levar assim, vai gastar algumas folhas. Imagina, eu estou na 11, vocês teriam que ir fazendo tudo isso para descobrir qual dessas 8 figuras seria igual, onde é que o trevinho cairia na figura 109. Onde é que o trevinho cairia na figura 131 e onde é que o trevinho cairia na figura 152. Aí, a alternativa, por que eu coloquei os 3 trevinhos? Porque ele disse assim,
se eu sobrepor, se eu colocar uma em cima da outra, ou seja, a figura que eu vou ter no 109, no 131 e no 152, eu quero saber qual a alternativa é. Questão super difícil. Se ele desse uma só, se ele parasse aí e perguntasse qual é o desenho da figura 109, muita gente já não saberia. Não sei o que fazer. Como é que eu vou saber a figura 109? Vou contar? Não. A figura 109 eu sei. O que eu fiz? Eu peguei o 109, dividi por 8. O que sobrou foi 5. Então, só a figura 109, eu vou apagar para vocês, eu tenho certeza absoluta que ela vai ser igual à figura 5, que é assim. Se a pergunta fosse qual figura, onde é que o trevo está na figura 109, eu sei que a figura 109, ela equivale à figura 5. Por quê? Porque a regra é essa. Quando eu tenho que descobrir essas sequências, a gente pega o número, a posição que eu quero descobrir a figura 109, e divide pela quantidade de termos que aquilo tem. Aqui vai de 8 em 8. A partir da oitava, a nona já é uma nova sequência. É assim. Então, sempre se divide o termo que eu quero saber pela quantidade de coisas que tem aí, que estão se repetindo. 109 dividido por 8. O resultado, a figura 109, ela vai ser correspondente ao resto dessa divisão. Por isso que eu fiquei me fazendo de moscona, falando, não dá certo, pra quê? Lembrem-se, então, se vocês não lembrarem da regra, lembrem de mim bem pateta, fazendo essas contas para mostrar que todas elas, com exceção da última, sobram o resto, e é esse resto que importa para nós. Porque o resto que sobrou é o lugar exato que vai ficar nessa figura. Então, vou recapitular contigo qual é a regra. Vou pedir para que vocês engulam a regra e depois vou dar um exemplo bem básico, porque parece não ter sentido nenhum. Por que o resto é a posição? Vocês já vão perceber que faz. Tem um sentido, inclusive o porquê que aqui o 0 a gente copia a última. Mas antes, foca comigo na regra. Então, o que eu tenho? Quando eu tiver sequências, padrões, e não é uma PA, não é uma PG, eu tenho que saber o que acontece lá na frente, que é aquilo que vai ter, se eu fizesse no braço a repetição eu chegaria, lembra, é eu pegar a posição que eu quero saber e dividir por qual é a repetição, quantos termos estão se repetindo. Que foi o que eu fiz. Eu dividi o 109, o 131 e o 152. Supondo que fosse só um, eu iria dividir só o 109 para descobrir que a figura igual a ele é a figura 5. Essa é a regra. O que vai me dar a posição é o resto dessa divisão. Tá bem? Mas agora eu vou explicar para vocês de onde é que vem essa coisa estranha. Por que nós temos isso? Vou explicar bem rapidinho. Vamos supor que eu tenha uma estrela, um círculo assim. Ó, eu tenho essas três figuras e o exercício quer saber. Essa é a minha primeira. Essa é a minha primeira, essa é a minha segunda, essa é a minha terceira, minha quarta, minha quinta, minha sexta, sétima, oitava e assim por diante. O exercício quer saber qual é a figura que ocupa a posição 150. Primeiro ponto, identificar que essa questão é igual da 14 de vocês. Ou eu faço no braço até chegar na 150, ou o que eu tenho que fazer? Eu pego o 150, que é a posição que eu quero saber, e eu divido pela quantidade de coisas que estão se repetindo. Quantas estão se repetindo? 3. Então, vai lá. 3. Vai dar, vou mudar só para ficar 158. Só para sobrar o resto, tá? Então, vai ser 3 vezes 5, 15. Sobra 0, desce o 8.
2 vezes 3, 6, sobra 2. Eu tenho certeza que a figura 158 é igual à figura 2. Portanto, a figura 158 é a bola. Por que que eu sei isso? Porque o 52, ele me diz o quê? Que eu vou ter 52 sequências iguais a essa de 3 em 3. Por isso que a gente divide por 3. E o que sobrou é quando, por exemplo, ó, é o que fica aqui, por isso que ela é igual à figura 2. É essa a lógica que está sendo posta. Eu sei que eu vou ter 52 fileiras assim, até chegar, o 150 seria a última, até chegar na 8, que daí eu vou 8, 8, opa, para aqui. Continuam não entendendo? Agora vocês vão entender. Façam. Eu não sei qual é a figura 8. Vamos supor que a gente não saiba. Ele só nos deu, ó, isso daqui eu não fiz. Ele só me deu essa sequência aqui. Daí ele coloca uma estrela e vai indo. E ele fala, qual é a 8ª figura? Qual é a 8ª figura? O que que eu vou fazer? Eu vou dividir o 8, que é a posição que eu quero descobrir, por 3. Tá bem? 8 dividido por 3 é 3 vezes 2, 6 e sobra 2. A 8ª figura é igual à segunda. Oh, isso é mágica. Não, não é mágica. Porque quando eu faço 8 dividido por 3, eu estou dizendo assim, ó, vai dar 2 fileiras inteiras, 3, 3. E a última fileira não deu até o fim. Foi até 2, por isso que é o resto que importa para nós. Ó, sobraram 2, então eu tenho 2 fileiras inteiras e 2. Aí eu posso garantir que a 8ª figura, ela equivale à figura 2. Tá bem? E com isso eu fecho com vocês, então, as questões de matemática e nós vamos para as questões envolvendo. Por isso, letra B, tá? E as figuras são postas. Ah, não, tem mais uma. Essa também é de matemática. Um calígrafo cobra para numerar as páginas do original de uma obra a quantia de 85 por cada algarismo que escreve. Para aumentar uma obra, para numerar uma obra desde a página 115 até a página 1115, quanto ele vai cobrar? É dificílimo também esse problema. Não dei mole para vocês, pessoal. No dia da minha prova, agora o meu aluno angustiado está pensando assim, no dia da minha prova vai ser difícil assim? Não é uma prova que pega nem um pouco leve em matemática com vocês. Nem um pouco mesmo. Essa vai muitas contas. Então eu já fiz algumas para vocês, depois eu explico. 115 até o 999. Quem não conseguiu, pode acompanhar comigo agora. E copiar essa parte que já está estruturada. Depois a gente vai entender. 2. Aqui, do 1000 a 115 tem 115 mais 1 igual a 116 vezes 4 é igual a 464, que resulta em 3.116. Por fim, a gente faz o 3.116 vezes 0,85, chega no 2.648,60. Ok. Duas coisas importantíssimas nesse problema. Primeiro, ele fala que ele cobra o algarismo, ele cobra 85 ao algarismo. E eu tenho que numerar da página 115 até a página, aqui ó, 1115. Então eu não tenho como fazer 1115 menos 115. Porque se é algarismo eu tenho que agrupar quando tem 13 e quando tem 4. O que eu fiz aqui?
Do 115 até o 1115, qual é o último número que também tem 3 algarismos? O 999. Então, eu tenho que fazer uma contagem quando sempre tem 3 algarismos, porque ele cobra por algarismo. Então, vamos ver quantos algarismos eu vou ter do número 115 ao 999. Para saber quantos algarismos eu vou ter, o que eu faço? 999 menos o 115. Quando eu faço essa subtração, eu chego ao valor de 884. Ou seja, eu terei, ou melhor, são páginas, não algarismos. Da página 999 à página 115, ou da 115 a 999, eu tenho quantas páginas? 884. Deixa eu colocar aqui, senão fica... A gente pode se confundir. A gente, digo eu. Nesse intervalo, eu tenho 884 páginas, certo? Certo, uma ova. Porque quando nós fizermos contagens de tempo, isso vale em qualquer conteúdo que venha cair na prova de vocês, e já caiu várias vezes. O que o exercício quer que eu saiba? Porque vocês vão fazer contagens de tempo no dia a dia de vocês. Vocês precisam saber datas. Intervalo do dia tal a dia tal, para entrar, sei lá, um depósito, uma cobrança, alguma coisa. Quando a gente conta um intervalo de datas, a regra é o último dia, ou o último, menos o primeiro, mais um. Então, não é 884 páginas. Da página 115 à página 999, eu terei 885 páginas. Sempre é mais um. Isso vale para qualquer coisa. Sei lá, eu preciso fazer uma intimação, eu tenho 5 dias úteis. E a gente fica na dúvida, eu conto o dia ou eu não conto? Como é que a gente faz para contar? Se eu tenho 3 dias, a gente não faz assim, digamos que hoje seja segunda. De segunda a domingo, o que eu faço? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente conta o último dia. Por isso que é o mais um. É o que eu fiz aqui. 884 é só os que estão entre. Mas a gente inclui o 999. Por isso que é mais um. Tudo isso para que vocês nunca esqueçam de que contagens em intervalos de tempo, isso pode cair em qualquer conteúdo da prova de vocês. Façam mais um. Primeiro, o último menos o primeiro, mais um. Então, eu sei que não é 884 páginas. Eu sei que nesse intervalo eu terei 885 páginas. Como ele cobra por algarismos, da página 115 a 999, eu terei 885 páginas vezes 3. Porque todos os números nesse intervalo têm 3 algarismos. Agora sim, o que vai dar no total? 2.652 algarismos, certo? Por isso que eu não podia juntar tudo. Fiz da primeira parte, agora eu vou continuar. Do 1000 ao 1115, que é até o fim, vamos ver quantas páginas eu vou ter. 1115 menos 1000, 115, mas aí eu tenho que somar mais 1. Portanto, nesse intervalo aqui, eu terei 116 páginas. Eu quero saber quanto eu vou pagar. Se ele me cobra por algarismo, nesse intervalo aqui, ó, quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Todos os números têm 4 algarismos. 116 vezes 4. Por isso que eu dividi. Os primeiros eram com 3 algarismos. Mas a partir do 1000, passa a ser 4. Multiplicando 116 pelos 4 algarismos, eu chego no 464. 116 páginas. Cada uma das páginas com 4 algarismos, totaliza 464 algarismos. Aleluia! Agora eu somo 2.652 com 464 e eu chego no 3.116, o quê? Algarismos. Então, existem 3.116 algarismos do número 115 ao número 1115. Poderia ser em qualquer outra pergunta. Quantos algarismos existem nesse intervalo?
3.116. Mas aqui ele quer saber quanto ele cobra, considerando que é 85 centavos a cada algarismo. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos a 2.648,60. E, portanto, a letra 2.648... Será que é 2.645? Alguma coisa? Vou dar uma olhada, mas é a letra 5. Nós ficamos... Deixa eu pegar aqui no material. 5, 2.651. É a letra D. 2.651. Eu devo ter feito errado essa multiplicação aqui. 2.651 com 15. Tudo que eu falei está valendo, a lógica é a mesma. Aqui eu devo ter feito a multiplicação, por isso que alterou o resultado. Agora sim, finalizamos, não finalizamos a parte de raciocínio matemático e nós vamos para financeira. Questão 16, matemática financeira. A alternativa que preenche corretamente os espaços em branco com F e V é... A minha caneta está aqui. Primeiro, são necessários 5 anos para que um capital quadruplique de valor a uma taxa de 5% ao mês no regime de juros simples. Posso fazer de duas formas. Ou eu coloco qualquer valor, porque o exercício não me falou um valor, desde que o valor quadruplique, ok. Ou eu faço por fórmula. Eu vou fazer por valor para vocês visualizarem. Vamos supor, deixa eu pegar a nossa alternativa aqui, que fica mais fácil de escrever. O tempo, 5 anos. O capital tem que quadruplicar. Então, o capital eu não sei, eu vou chamar de C. Para ele quadruplicar, quer dizer que o montante é igual a 4C. Há uma taxa de 5% ao mês. A taxa é 5% ao mês. Vamos verificar se isso é verdade, se essas informações são verdadeiras. Como pode ser para qualquer situação, eu vou supor que o meu capital seja R$100. Com esse tempo e essa taxa, eu vou verificar se eu terei R$400. Ou seja, o meu capital quadruplicando. Vamos colocar na fórmula. Então, o meu montante é igual a capital mais juros. Meu montante é 400. É igual. O capital é 100. Juros, como é que é a fórmula de juros? É CIT sobre 100. Então, vamos preencher. 400 é igual a 100 mais. Abre aí. Capital, 100 vezes a taxa, 5% ao mês. Só que ele quer 5 anos. Então, o que eu tenho que fazer? 5 vezes 12, que dá 60, porque 5 anos são 60 meses. Então, no lugar do T, eu coloco 60, dividido por 100. Corta esse 100 com esse 100. Eu fico com 400 é igual a 100 mais 5 vezes 60, 300. Portanto, 400 é igual a 400? Sim! Eu verifiquei que isso é verdadeiro. Portanto, a nossa primeira alternativa é verdadeira. Não quero atribuir valores, quero resolver por fórmula, professora. Como é que eu faria? Por fórmula fica um pouquinho mais abstrato, mas é possível. A gente usa a mesma lógica, ó. Que o montante é o capital mais juros e que montante é igual a 4C. É igual a C mais, não sei nada, juros são igual a quem? CIT sobre 100, vai substituindo. Eu fiquei com 4C é igual a C mais C vezes. O I e o T é a única informação que eu tenho.
O nosso I é 5, o nosso T, a gente já sabe que é 60 sobre C. Esse C eu já jogo para cá. Ele vai ficar negativo, então eu fico com 3C igual a, corta esse zero com esse zero. 5 vezes 6, 30. Ó, eu fiquei com 30C sobre 10. Ah, 30C sobre 10, nada. Corta esse 10 com esse zero. Eu fiquei com 3Cs é igual a 3Cs. Sim. Verifiquei a igualdade, significa que a informação é ok, que o primeiro parênteses é verdadeiro. Vem para a segunda. O valor G, raiz de 81% é 9%? Não! Essa nos cobrava domínio sobre porcentagem. E perceberam que eu tentei colocar vários de preencher com verdadeiro ou falso para cobrar mais conteúdos de vocês. Raiz de 81%, resolve comigo. 81% é quanto? 81% é 81 sobre 100. Certo, né? Porcento a gente sabe que é dividir por 100. Raiz de 81%, raiz, para eu resolver aqui é o quê? É a raiz do 81 dividido pela raiz do 100. Não é isso? Quanto é que é a raiz do 81? 9. Quanto é que é a raiz do 100? 10. Ah! Então, 81% é 9 décimos. Isso não é 9% nem aqui nem na China. Sabe quanto que é isso? Ó, 9 décimos, se eu quiser descobrir em percentual, ficaria, ó, 90%. Raiz de 81% não é 9%, é 90%. 9 sobre 10 é a mesma coisa que multiplica os dois por 10, ó, para transformar em percentual. 90, 10 por 10, 100. 90%. Por isso, a segunda ela é falsa. Vou resolver todas, embora aqui a gente já poderia ter resolvido. A única... Não. A gente ficou entre a C e a D. Então, a terceira é que vai resolver para a gente. A taxa de juros simples mensais de 4,25 é equivalente à taxa de 25,5% semestral. Olha que legal! A terceira, ela nos cobra o domínio sobre equivalência financeira. E, no caso, sobre a equivalência na capitalização, porque está no teu edital capitalização. Quando fala em capitalização, são os regimes. A gente tem o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Isso é capitalização. E aqui ele falou de equivalência. Quando eu estou no regime de juros simples, as taxas são equivalentes, elas se igualam, eu posso... O que é ser equivalente? É quando eu falo que a minha taxa é 2% ao mês, é a mesma coisa que eu falar que é 24% ao ano. 2% ao mês, 24% ao ano. Ou ainda, se eu falar que a minha taxa de juros é 1% ao mês, é a mesma coisa que 12% ao ano. Ou se eu falar que a minha taxa anual é de 12%, é a mesma coisa que 1% ao mês. Enfim, eu posso fazer ao dia. Eu posso desdobrar. Ser equivalente a isso. Então, no terceiro, quando ele me diz que 4,25 mensal é equivalente a 25,5 semestral, isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Porque basta eu fazer o quê? 4,25 vezes semestre são 6 meses. 6. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego ao 25,5 e, portanto, eu fico com a letra verdadeiro, falso e verdadeiro, letra D. Avançamos para lá. Vamos para a 17. Entre os vários benefícios que um serviço público dispõe,
Há uma redução na taxa do estacionamento em determinadas repartições públicas. Considere a situação em que o preço do estacionamento em uma agência bancária teve um aumento de 128% entre março e junho desse ano. E o seu preço em março era R$ 1,98. Eu quero saber qual o preço do estacionamento em junho. Então, essa é uma questão bem tranquilinha. Podemos resolver de várias formas. Podemos fazer por proporção. Então, essa questão cobra de nós proporção, mas também regra de 3 e porcentagem. O que eu tenho? Que ela custa R$ 1,98 é o valor normal. Aí, ela tem um aumento, R$ 1,98, sim. Ela tem um aumento de 128%. Quanto que é um aumento de 128%? Ela vai passar a custar 228%. Ok. Pronto. Faz essa regra de 3, eu vou ficar com 1,98 vezes 228 dividido por 100. O que vai me dar a alternativa, deixa eu ver aqui para não ter trocado de novo. Alternativa B, 4,51. Pronto, viu? Nem fui tão malvada. Coloquei uma questão mais tranquila, que envolve porcentagem, regra de 3 e proporção. Quem quiser fazer por proporção, por fator multiplicativo, são caminhos. Questão 18, oba, esse traz sobre o nosso querido sistema de amortização constante. Vou colocar, eu também já deixei prontos os valores. Quem não conseguiu, vem comigo, copia o quadro e depois eu explico para vocês. E agora vocês estão traumatizados, né? Pensando, vixe, quando ela falou isso, sei aquele negócio lá do calígrafo. Sequelou meus neurônios. Não. O 8 no caso, o problema 18, tenho certeza que vocês vão gostar e acredito que vocês vão se deparar com algo muito parecido na prova de vocês. Vamos lá. Então, é 20 mil meu financiamento, que ele vai dividir em 8 parcelas. Então, vamos colocar as parcelas aqui, mas ele quer saber só até a terceira. Eu vou colocar o valor dessa parcela, que sempre é 2.500. Eu vou colocar a taxa, que é de 2% ao mês, que ele nos disse. Depois, a gente vai colocar o valor a ser pago. Valor a ser pago da prestação. E podemos ainda pôr o saldo devedor. Particularmente, eu não uso essa última coluna, mas vou colocar para vocês para facilitar. Aqui, aqui e aqui. Aqui é 400, 300. Essa tabela são vocês quem vão fazer para resolver o problema, tá? Tem alguns exercícios que a própria questão pode nos dar a tabela. Se for, por exemplo, algo sobre fluxos. Mas não é o caso. Quando nós temos sistemas de amortização, e desculpa estar falando de costas para vocês, mas é para a gente ganhar tempo. Quem faz a tabela é vocês. Sistemas de amortização, a gente resolve por tabelinha, para facilitar. Eu não quero, professor, eu faço de cabeça. Tá, né? Apesar que sim, tem alguns que a gente até consegue. Mas não vem ao caso. O que a gente quer é acertar o exercício. Então, não custa fazer uma tabelinha. 855. Isso, e aqui. Pronto. Os dois valores que nos importam. Pessoal, o que eu tenho?
O problema diz assim, que uma pessoa, eu vou falar por cima, vai pegar 20 mil, vai financiar 20 mil em 8 prestações. O sistema cobrado é o sistema de amortização constante. Ele me dá que os juros serão de 2% ao mês, não tem mais nenhuma tarifa, não falou nada, e o exercício quer saber qual é o valor que vai ser pago por essa pessoa. Valor total, considerando os juros e a prestação, nos 3 primeiros meses, quanto ele tem que pagar, ou seja, ele quer saber o que ele paga na primeira, na segunda e na terceira somada. E ainda, ele quer saber quanto que ele pagou, quanto ele amortizou da dívida nesses 3 primeiros meses, que está aqui. Então, o primeiro conceito que eu tenho que saber é sobre a amortização constante. Aqui, que é diferente da outra, tá? Nós temos 2 sistemas de amortização no nosso edital. O sistema de amortização constante, ele tem uma característica muito direta, que é as prestações são iguais, tá? Eu tenho prestações com valor e eu não e esse valor das prestações é o que é abatido da dívida. Vamos entender. Ele me falou que são 8 prestações. Então, o primeiro passo é eu pegar o valor e dividir por 8. Quando eu pego os 20 mil e divido por 8, eu descubro que eu terei 8 prestações de 2.500. Vem para cá e coloca. Como ele só quer saber até o terceiro mês, eu sei 2.500, 2.500, 2.500 e assim por diante. Foi. Na sequência, o que a gente vai fazer? Vai calcular quanto essa pessoa vai pagar de juros, afinal, é um financiamento, tem juros. Os juros são de 2% ao mês. Presta atenção, sistema de amortização constante, os juros são sobre o dinheiro que eu devo, sobre o saldo devedor. Nesse momento, quanto que eu devo para o banco? 20 mil. Então, eu vou fazer quanto que é 2% de 20 mil. Vocês podem fazer assim, ó, 2% de 20 mil. Linguagem matemática que eu trabalhei com vocês na aula. Corta esses 2 com esses 2. Quanto é que é 2 vezes 200? 400. Ah, então, na primeira parcela, eu terei 2.500, que é o que eu amortizo da minha dívida, dos 20 mil. E 400, que são os juros sobre o que eu peguei do banco. Portanto, quanto que eu vou pagar na minha primeira parcela? 2.900. Acabou. Nesse momento, quanto que eu devo para o banco? Eu devo 17.500. Se liga em um detalhe. O que eu devo para o banco não é os 20 mil menos os 2.900. Eu paguei 2.900. Mas o que eu paguei da dívida foi 2.500. Isso daqui era são os juros. Então, a minha dívida, que era de 20 mil, quando eu paguei a primeira prestação, depois de ter pago, o que eu devo para o banco é 17.500. Não é eu descontar o 2.900 do 20 mil, não. Eu paguei isso, mas o que eu devo é 17.500. Vem para a segunda. Quanto que eu vou pagar? Sempre a mesma coisa, sistema de amortização constante, ó, constante. Eu pago 2.500, mais os juros, né? Agora, é 2% sobre o que eu devo para o banco. Nesse momento, eu não devo mais 20 mil para o banco. Quanto que eu devo? 17.500. Ah, quando eu faço 2% de 17.500, eu chego no 350. Então, eu vou pagar a minha prestação, minha parcela, 2.500 mais os 350. Eu vou pagar 2.850. Pago isso. Quanto eu amortizei? Quanto é a minha dívida nesse momento? Agora eu só devo 15 mil para o banco. Mesmo eu tendo pago mais, ó. Paguei mais do que 5 mil. Mas eu só devo 5 mil, porque eu paguei, ó, 2.500. O resto foram os juros. Isso não desconta dos meus 20 mil. Vem para a terceira, mesma coisa. Eu pago quanto? 2.500. Juros, 2% sobre quanto? Agora, nesse momento, eu estou devendo 15 mil para o banco. E 2% sobre 15 mil são
R$300. Então, a minha parcela vai ser do valor de 2.800. Paguei isso, quanto que eu devo para o banco agora? 12.500. E vai repetindo o processo. Percebam que cada vez o valor vai diminuindo. Por quê? Porque é sempre sobre o saldo devedor. Isso são características que também podem ser cobradas. Cheguei aqui. O exercício quer saber o que de mim? Duas coisas. Que eu saiba o valor. Primeiro, ele quer saber quanto que eu paguei, o total das prestações. Soma 2.900, 2.850 com 2.800. Eu fico com 8.550. Então, eu paguei 8.550. E quanto eu amortizei da minha dívida? Eu amortizei o 7.500. Se vocês perceberem, ó, 1.050 foram os juros desses 3 meses. Digamos que vocês não saibam nada. Por isso que a gente fica com a letra 18. Eu vou até conferir no material de vocês. O 18 está certinho. Letra A. As prestações, 8.550. O valor amortizado, 7.500. Digamos que deu um branco, não lembrei de nada. Caiu essa questão na tua prova? Posso não conseguir chegar nesse valor aqui, mas uma coisa vocês não poderiam ratear, que é quando ele quer saber o valor amortizado da dívida. Eu sei que é no sistema de amortização constante. O que eu faço? 20.000 dividido por 8, 2.500. Se são 3 prestações, basta eu fazer 2.500 vezes 3, 7.500. Eu sei o valor amortizado. Ele pode me perguntar qualquer coisa. Ah, na sexta, na quinta, quanto eu amortizei? Basta eu fazer 2.500 vezes o número de parcelas que eu já paguei. Essa é uma característica que diferencia e é a marca, se assim podemos dizer, do sistema de amortização constante. Fechamos a 18, vamos que nós temos mais duas. Essa é tranquila. Um bancário investiu 1.500 em um fundo de investimento, no qual apenas profissionais com mais de 4 anos de trabalho na agência têm a oportunidade de receberem 4% ao mês, no regime de juros simples. Eu quero saber, após 1 ano e meio, quanto que ele vai receber dessa aplicação. A questão 19, então, ela tenta complicar também, é uma das mais fáceis que vocês têm. Ela tenta complicar quando colocou que só funcionários com 4 anos de experiência podem ter esse benefício. Pergunto a vocês, o que vocês fizeram com essa informação dos 4 anos de experiência? O que vocês fizeram? Não sei, professora, não fiz nada. E agora? Que bom que não fez nada, porque era só esse 4 aqui, ó. Não serve para nada, não entra no meu cálculo. O que ele quer saber são os juros, dane-se o tempo. Então, esse 4, dá aquela angústia, onde é que eu coloco? Não coloco em lugar nenhum. Acabou. Juros simples. Se são juros simples, CIT sobre 100. São os juros que ele quer saber. O capital é 1.500. 1.500 vezes. A taxa é 4% ao mês. Então, coloco 4. E o tempo são 1 ano e meio. Não posso colocar. Tem que estar sempre na mesma unidade. Se é 4% ao mês, 1 ano e meio são quantos meses? 18. Então, o tempo são 18. Mês. Dividido por 100. Corta aqui com aqui. 15 vezes 4, 20. 20 vezes 18, 1.080. Por isso, a questão 19, eu fico com a letra D, 1.080. Acelerei, pessoal, vamos lá, não desiste, eu tenho a última que traz sobre juros compostos e a tabelinha. Juros compostos, eu preciso saber qual fórmula. Essa daqui, ó. Juros compostos são montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado na t. No problema 20, ele aplicou 18.000. Então, é 18.000. 18.000 vezes
1 mais. A taxa é 1,8 ao bimestre por 14 meses, para tudo. As taxas estão em unidades diferentes. Aqui, quando são juros compostos, eu nunca posso trocar o número da taxa, porque elas não são proporcionais como a do regime de capitalização de juros simples. Então, eu tenho que deixar aqui no I o meu 1,8. Porém, antes, na fórmula de juros simples, a gente colocava o número direto, porque eu coloquei o dividido por 100 para tirar a porcentagem. Aqui não tem, então eu vou ter que voltar 2 casas, porque isso daqui é percentual, ó. É dividir por 100. E 1,2 dividido por 100, ó, dividir por 100 é voltar 2 casas. 1, 2, pá. Ah, então, na verdade, é 0,018. Pronto. Não é 1,8. É 1,8%. Então, eu tenho que transformar em um número decimal. 0,018. Essa é a taxa. Não posso mexer. O tempo. O tempo é, vamos ver, 14 meses. Não posso. Isso daqui é ao bimestre. AB quer dizer ao bimestre. Bimestre são o quê? 2 meses. Quando ele me coloca 14 meses, eu não posso. Eu tenho que transformar esse número em bimestres, obrigatoriamente. Sempre quem eu vou mexer é o tempo. Então, 14 meses são iguais a quantos bimestres? 7, né? Bimestre é de 2 em 2 meses. Pá. Então, 14 meses equivalem a 7 bimestres. Equivalência, que está no teu edital. Por isso que o meu T eu vou colocar 7, para ficar 0,018 ao bimestre, e o tempo é 7 bimestres. Porque 7 bimestres são os 14 meses. Pronto. O exercício, que é muito legal, me disse assim, ó. Meu montante é igual a 18.000 vezes. Pessoal, vocês nunca vão ter que fazer um cálculo do... Isso daqui, imagina, multiplicar 1,018 7 vezes. Não tem. Por isso que ou o exercício sobre juros compostos dá um valor até 3 aqui no máximo, ou, se for uma potência maior, ele traz o resultado para a gente, que é o que aconteceu aqui. Ele me disse que isso daqui equivale a, tá aqui, ó, elevado na 7, 1,133. Então, eu fico com 18.000 vezes 1,133. Fazendo essa multiplicação, eu chego no valor, essa eu fiz também. Espero não ter trocado alguma casa como do... Eu chego no valor de 20.394 aproximadamente. O que nos leva à alternativa B. Então, eu tenho um valor maior de 20.000 e menor de 20.500. Alternativa B. E eu fecho com vocês, então, o nosso simulado. Espero que vocês tenham gostado. Mais do que isso, espero que esse simulado sirva para que vocês tenham uma noção sobre o que esperar na prova e sirva para que o que não ficou claro, a gente tenha esse tempo de revisar. Vou colocar meu Instagram aqui. Quem quiser entrar em contato, quem já é nosso aluno, ou não, também. Então, o meu Instagram é professora.mariaalice, com 2 As. Tá bem? Super beijão para vocês, bons estudos, boa sorte no dia da prova. Fiquem bem e até a próxima.